Pai do Senhor. O nome ainda está um pouquinho baixo. Pai do Senhor. Amém. Acredito que quando eu começar a gritar, a igreja vão ficar no mesmo ritmo comigo. Mas não propositadamente, amém. Primeiramente quero agradecer a Deus, amém, pelo privilégio que o Senhor me dá de poder estar aqui. E agradecer a Deus também pelo privilégio que dá porque os irmãos estão aqui também no dia de hoje. Amém. E quero agradecer também pela vida do nosso pastor, José Galvão, sem esquecer os ossos dos ossos do pastor, a costela da costela do pastor, que é a nossa mamã Ruth. Amém. É mais fácil se chamar assim e respeitar. Amém. Obrigado pelo privilégio que Deus nos deu de termos como pastores aqui. E obrigado por essa oportunidade de me darem o público aqui. Eu não vou agradecer ao irmão Rui. Irmão Rui não é boa pessoa. Amém. Eu agradeço toda a igreja, mas excepto o irmão Rui. O irmão Rui não é boa pessoa. Amém. Mas é assim. Eu gosto de me implicar com o irmão Rui. E igreja, eu acredito que o Senhor vai falar no culto de hoje. Amém. Eu acredito que Deus vai falar muito para a vida de cada pessoa que está aqui. Amém. Eu prefiro sempre, muitas das vezes, enquanto o Senhor puder me colocar no coração o tema para partilhar na igreja, eu durante essa semana toda estava a refletir naquilo que eu poderia partilhar na igreja no dia de hoje. E por incrível que pareça, o que o Senhor colocou no meu coração é para pregar sobre o amor de Deus e o amor entre os irmãos. Amém. E igreja, esse tema, enquanto eu estudava, o Senhor falou profundamente para mim e eu tenho a plena certeza também que o mesmo Deus que falou para mim enquanto eu estudava, eu acredito que é o mesmo Deus que vai falar para ti no dia de hoje. E eu tenho a plena certeza que também, enquanto eu vou partilhando a palavra, a pregação não será somente para a igreja, eu acredito que será para mim também. Amém? Porque Deus é assim, Deus nos usa para lançarmos a semente. Mas essa semente não é só lançada para os ouvintes, até para o próprio pregador, para aquele que partilha a palavra, a semente também lançada para ele. Amém? Sem mais perca de tempo, vamos abrir 1 de João, capítulo 4, versículo 20, por favor. Acredito que a igreja toda já me conhece. Gonçalves é o meu nome. Amém. Pastor Gustavo. Obrigado. Amém. Obrigado. 1 de João, capítulo 4, versículo 20, por favor. Amém. Posso ler aqui, fica mais prático. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? O outro versículo, por favor. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Vamos repetir novamente, por favor, a leitura no versículo 20. Amém? Versículo 20, por favor. Se alguém diz, eu vou repetir novamente para que a igreja capta mesmo essa informação, porque é Deus a falar para nós. Amém? Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Igreja, quando eu começo a fazer a leitura desse versículo, no versículo 20, no versículo 21 de 1 de João, capítulo 4, eu começo a ver Deus a falar profundamente para a igreja e uma verdade muito verdadeira, porque, igreja, atualmente eu vejo que
nós temos nos preocupado exatamente com muita coisa e nos esquecemos daquilo que é o mais importante. Quando Deus me colocou esse tema a respeito de o amor a Deus e amor entre os irmãos, eu quando pego e olho na realidade do cristianismo, naqueles que são os nossos irmãos, e muitas das vezes não são os nossos irmãos, para nós mesmos também, eu vejo que o nosso foco como cristão, em primeiro lugar, não deve ser buscarmos as bênçãos de Deus. O nosso foco como cristão não pode ser buscarmos as coisas que Deus dá. Por isso é que Deus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E quando olho na expressão buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a palavra reino é uma palavra grega que tem consigo o significado basileia. Basileia tem consigo a tradução do grego para português, governo ou domínio. Então, quando a Bíblia começa a falar buscai em primeiro lugar o reino de Deus, está a dizer buscai primeiro o governo de Deus, o domínio de Deus. E o que é que nós encontramos nesse domínio de Deus, nesse governo de Deus? É bem sabido que quando falamos de um reino, é porque existe um rei. Se existe um rei, existem príncipes. E esse rei aponta exatamente para a pessoa de Deus. Logo, quando nós começamos a perceber essa passagem bíblica, nós começamos a ver que a intenção de Deus é que o nosso foco não deve ser nas coisas, mas em primeiro lugar naquele que reina, naquele que é, naquele que era e naquele que sempre há de ser. A pessoa de Jesus. Amém? Por quê? Porque a igreja é que eu olho, recentemente eu olhei para um vídeo de alguém que era pastor. E essa pessoa, ele era pastor, ele tinha conhecimento da Bíblia e ele estudou muito a Bíblia. E de tanto estudar muito a Bíblia, ele chegou à conclusão, sendo pastor, ele disse: eu cheguei à conclusão, e foram filmar esse pastor. Ele disse: eu não acredito em Deus, porque Deus para mim é um demônio. Alguém que era pastor. E o mais agravante é que ele disse: eu me arrependo das pessoas que lhe levei para esse Deus, porque eu vi que esse Deus é tão, mas tão injusto. Daquilo que eu pude ler na Bíblia, esse Deus nem merece ser adorado e eu já nem sou pastor e nem precisem me chamar de pastor, simplesmente chama-me pelo meu nome. Igreja, quando nós olhamos para uma realidade do gênero, nós começamos a ver que é completamente errado o cristão buscar simplesmente o conhecimento que a letra, sem se relacionar com o dono da letra. Todo cristão que vive o cristianismo, estudando demasiadamente a Bíblia e começa a obter muito conhecimento e não se relaciona com aquele que é o Deus, o dono do conhecimento ou da informação, essa pessoa acaba por se frustrar e pensa que a Bíblia está a se contradizer a si mesmo. Sabes por quê? Porque nunca tiveram tempo para se relacionar com Deus. E igreja, quem não se relaciona com esse Deus da Bíblia, não pode experimentar do amor de Deus. Por quê? Eu, graças a Deus, o Senhor me deu o privilégio, eu estou lá no Instituto Bíblico. E no Instituto Bíblico nós temos um professor de hermenêutica que é muito bom mesmo no estudo da Bíblia, que é o professor Carlos Fontes, ele também é pastor. E ele, recentemente, na capela lá no Instituto Bíblico, ele partilhou conosco de muitas pessoas que terminaram lá os 3 anos do Instituto Bíblico, outros se tornaram gays,
outros abandonaram, já não querem saber absolutamente de Deus, mas o que é que acontece? Ficaram 3 anos da sua vida estudando a palavra de Deus, fazendo trabalho e fazendo projetos, estarem ali todos no Instituto Bíblico. Igreja, a ideia é que estudar a Bíblia nunca foi errado e Deus quer que nós estudemos a Bíblia. Mas quando nós estudamos tanto a Bíblia e não temos tempo de nos relacionarmos com Deus dessa Bíblia, nós não vamos experimentar o amor desse Deus e não vamos saber que esse é o Deus da provisão, esse é o Deus que guarda. E muitas das vezes, quando assim acontece, o que é que acontece? Nós começamos a nos frustrar. Como é possível pessoas que ficaram 3 anos no instituto, outros agora serem gays, e outros dizerem que Deus não existe e voltarem completamente para o mundo? E é que quando nós olhamos para aquilo que é a vida como cristão, nós vimos que entre 1ª ou 2ª de Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele diz o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque Satanás, o vosso adversário, anda ao derredor de vocês, bramando como leão, à procura de quem possa devorar. Noutras linguagens, à procura de quem possa tragar. Igreja, infelizmente, nós queremos acreditar que diabo não existe, é mentira. Nós queremos acreditar que diabo não existe, indiretamente falando, nós estaríamos a chamar Jesus de mentiroso. Porque Jesus fala a respeito da pessoa do diabo e o diabo não se preocupa com pessoas que não têm conhecimento da Bíblia. O diabo está preocupado com pessoas que tenham conhecimento da Bíblia. Quanto maior for o nosso entendimento, o nosso conhecimento a respeito de Deus, maior serão as nossas tentações, maior serão as nossas lutas. Igreja, atualmente pessoas abandonam Jesus por causa de quê? Das lutas. Sabes por quê? Porque essas pessoas lhes foram pregadas, ou eles pensaram em si mesmo que ser cristão é tudo correr lindamente bem. Mentira. Quem aceita Jesus, devemos lhe dizer o seguinte: seja bem-vindo às guerras. Por quê? Porque, igreja, quando nós temos esse tipo de informação, esse tipo de entendimento, nós temos a certeza que não estamos entrando num terreno onde as coisas serão um mar de rosa. Porque a todo momento em que nós nascemos de novo, nós nos tornamos uma ameaça para o reino das trevas. Nós nos tornamos ameaça para Satanás. Irmão Gonçalves, por que nos tornamos uma ameaça para Satanás? Porque nós podemos pregar a palavra de Deus naqueles que estão em trevas e a maravilhosa luz de Deus se manifestar na vida daquela pessoa. E aquela pessoa aceitar Jesus e nascer de novo e deixar de viver segundo os hábitos de Satanás, segundo os padrões do mundo. E, igreja, atualmente, não sei se conseguem me arranjar água, por favor. E, igreja, é que muitas das vezes nós abandonamos Deus porque não nos relacionamos com Deus e não experimentamos do amor de Deus. E por causa disso, muitas das vezes, muito obrigado. Permite-me. Estava acumulado. Amém. Deus seja louvado. Acho que vou querer mais uma garrafa se calhar. Acho que é para a pregação correr bem, né, igreja? Amém. Igreja, eu louvo muito a Deus por isso e louvo muito a Deus pelo que Deus tem permitido que eu passe. E em tudo Deus é glorificado por isso. E
o que nós precisamos perceber é que amar Deus não se trata somente de virmos à igreja. Amar Deus não se trata somente de virmos aqui porque é um costume. Infelizmente, nós pensamos que quando viemos à igreja é para agradarmos o pastor, é para os irmãos nos verem e pensarem que nós não nos desviamos. Nós não viemos à igreja por causa dos irmãos. Nós não viemos à igreja por causa do pastor. Nós viemos à igreja porque reconhecemos e conhecemos que existe um Deus que antes de eu lhe amar, Ele me amou primeiro. E isso faz todo sentido e faz toda diferença. Igreja, é que não faz sentido, é que quando eu olho para a Bíblia, quando Deus começa a mostrar o amor dele em João capítulo 3, versículo 16, onde a Bíblia diz: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem nele crê será salvo, quem não crê já está condenado. É que quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, segundo o estudo e o entendimento, segundo esse contexto, a expressão mundo em que a Bíblia se refere não é as coisas que estão no mundo, mas sim as pessoas. Então, o que acontece? Deus ama o mundo que a Bíblia não consegue explicar que tipo de amor é esse. E por causa desse amor que Deus tem conosco, Ele envia seu único filho para morrer por ti, para morrer por mim. E hoje temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Igreja, é que quando nós vimos isso, a única coisa que nos basta é sermos gratos. Porque algumas pessoas ficam chateadas com Deus, ficam chateados, mas não, se na verdade Deus fosse Deus, por que Deus está permitindo isso comigo? Por que Deus está permitindo isso? Por que o meu pai morreu? Por que a minha mãe morreu? Igreja, a Bíblia diz que todo aquele, Mateus capítulo 10, que ama o seu pai mais do que a mim, não é digno de mim. Todo aquele que ama a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Por que Jesus Cristo fala isso em Mateus? Ele fala isso porque ele sabia que pelo amor que nós temos com o nosso irmão, com a nossa irmã, com o nosso pai, com a nossa mãe, e quando perdermos ele, no momento em que nós queríamos ver a intervenção de Deus e Deus não intervém, Deus sabia que nós iríamos querer nos questionar: que tipo de Deus é esse que permite isso? Por isso é que Deus está dizendo: olha, antes de amares o teu pai, tens que amar a mim em primeiro lugar. Eu tenho que ser a prioridade primária na tua vida. E isso faz todo sentido, igreja. Por quê? Porque nós não precisamos amar Deus porque nos contaram a respeito de quem Deus é. Nós devemos amar Deus porque conhecemos Deus. Nos relacionamos com Deus. Não viemos à igreja porque nos pediram para vir à igreja. Viemos à igreja porque acreditamos que Deus, no dia de hoje, no culto de hoje, uma palavra nova vai falar para mim, alguma coisa que vai transformar o meu coração, alguma coisa que vai edificar o meu espírito, alguma coisa que vai produzir alguma coisa no meu coração. Mas eu tenho a certeza que hoje eu vou para o culto. Não vou fazer parte simplesmente dos lugares dos irmãos, não. Eu vou prestar culto ao Deus da vida, aquele que me deu a vida. Isso faz todo sentido. Igreja, se nós vivermos assim, nós não vamos levar um cristianismo frustrado. As pessoas vivem frustradas porque querem que Deus lhes dê aquilo que eles querem. Mas a Bíblia diz o seguinte: todo aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Deus, quando fala isso, é porque ele sabia que o amor no mundo, o mundo aqui agora não se retrata as pessoas. Se trata o quê? As coisas materiais que há no mundo. Há pessoas que são muito apegadas às coisas do mundo. E quando querem alcançar, olha, eu quero comprar um carro.
não consegue comprar carro, mas onde é que está minha finança? Onde é que está esse Deus que abençoa? E nós percebermos que em Atos capítulo 4 e Atos capítulo 5, os discípulos de Jesus estão a ser batidos, estão a ser escravizados, estão a passar por tribulação. E Atos descreve o seguinte: eles saíram se maravilhando porque se sentiram dignos de compadecerem nos sofrimentos por amor do nome de Jesus. Isso faz toda a diferença, igreja. Quando nós percebemos o evangelho não é as coisas correrem completamente bem, é mentira. Nós colocamos isso na cabeça e queríamos que as coisas fossem assim e as coisas não acontecem, então nós ficamos chateados com Deus. Igreja, sabiam que Deus tem todo o poder? Nós nos chateamos com Ele instalar o seu dedo e você deixar de existir. Às vezes nós, pelo pouco conhecimento que nós temos a respeito da grandeza de Deus, nós queremos pensar que Deus está no nosso patamar, nós queremos limitar o poder de Deus, queremos limitar a grandeza de Deus. A Bíblia no livro de Isaías diz que Deus pega o universo com a palma da sua mão. Se no universo Ele pega com a palma da sua mão, dentro do universo existem continentes. Existe terra e água. Dentro de um continente encontramos países. Dentro de países encontramos províncias, distritos. E dentro desses distritos encontramos bairros e comunas. E dentro dessas comunas onde você está lá bem pequenininho. Mas Deus está pegando o mundo assim com a palma das nossas mãos. E nós ainda queremos reclamar desse Deus tão grande. Quando nós começamos a conhecer quem Deus é, o nosso temor a esse Deus aumenta. Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Quem não teme Deus não pode ter a sabedoria de Deus. E agora, indo para a segunda parte do tema, posso dizer que isso é uma temática, porque temáticas são um conjunto de dois temas. O primeiro tema, amor a Deus, e o segundo tema, o amor entre os irmãos. Igreja, quando olho para o segundo tema, o amor entre os irmãos, eu vejo que, atualmente, o que tem faltado no corpo de Cristo é amor a nós mesmos. Muitas das vezes é triste, infelizmente falando, a nossa guerra tem sido com os nossos irmãos da mesma igreja. Mas Efésios capítulo 6 diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados. E Deus está dizendo o seguinte: se você diz que me amas, ou seja, se tu me dizes que me amas, como podes dizer que me amas se o teu irmão a quem vê, você não ama? Então, igreja, quando eu vejo de amar os irmãos, nós não precisamos amar o nosso irmão por aquilo que ele é. Nós não temos que amar o nosso irmão porque ele nos faz bem. Nós temos que amar o nosso irmão porque, segundo a Bíblia diz, que a natureza de Deus, a semente de Deus, foi derramada em nosso coração. Por meio de quem? Por meio do Espírito Santo. A ideia é, a todo momento em que nós temos o amor de Deus, e a expressão amor de Deus vem do grego, a palavra amor, se trata do amor ágape, que não tem a ver de as pessoas serem bons conosco, não tem a ver com aquilo que as pessoas vão fazer conosco, mas tem a ver com Deus que nós servimos, com Deus que nós acreditamos. A ideia é, ainda por mais que o teu irmão não te suporta, ou você não gosta dele, ele te irrita, ele é mesmo insuportável, a Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros. A ideia de suportar é, irmão, olha, eu odeio, eu não gosto mesmo de ti, mas porque Deus me disse para te amar, vou te amar. Isso faz toda a diferença. Isso provoca dor. Porque quando nós olhamos para amor, por favor, vamos só para 2 de Coríntios. Amém?
creio que seja a 1 de Coríntios capítulo 13, por favor. Se conseguirem abrir rápido. Primeira de Coríntios capítulo 13. Amém. Diz o seguinte em 1 de Coríntios capítulo 13, versículo 1. E vamos indo lendo os versículos do 1 até o 8, depois vamos pular para o último versículo. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que time. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. E o amor é sofredor. Eu quero que, por favor, a igreja fica comigo aqui. O amor é sofredor. O amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita, não suspeita o mal. Para só por aqui, por favor. Quando nós olhamos aqui, não busca os seus interesses. Isso me faz voltar para o nosso primeiro tema da temática, o amor a Deus. Infelizmente, muita gente quer conhecer Deus por causa das coisas que Deus dá. Logo, isso não se trata do amor ágape, que no livro de 1 de Coríntios capítulo 13 está dizendo, porque está dizendo que quem ama não pode amar alguém por causa daquilo que aquela pessoa pode lhe dar. Resumidamente falando, nós não devemos esperar amor em troca por estarmos a amar alguém. Porque Jesus, quando morreu naquela cruz por nós, ele não esperava que nós lhe amássemos também. Mas ele fez aquilo porque Jesus é amor. Deus é amor. Amém? Por favor, vamos continuar. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Por favor, 8. O amor nunca falha. Havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo língua, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. E último versículo desse capítulo, por favor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Igreja, Deus está nos mostrando que quem não ama não tem Deus. Porque Deus não tem amor. Deus é o amor. E são frases completamente diferentes. O ter amor é porque ele possui o amor. Mas Deus não possui, ele é o próprio amor. E ele está dizendo que o amor é maior do que o que? A fé. Ele está dizendo não só a fé, é maior ainda do que a esperança. Então, igreja, é impossível, se nós não experimentarmos e não tivermos o verdadeiro entendimento do que é amor, permanecermos em Cristo. Por isso é que em 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já se foram e tudo se fez novo.
Se nós recuarmos nesse texto, ele diz se alguém está. A expressão está é porque, vamos supor, vou trazer um exemplo para tentarmos percebermos esse versículo 17. Eu, nesse preciso momento, estou no púlpito. Se eu estou no púlpito, é porque daqui a alguns minutos eu deixarei de estar no púlpito. Então a Bíblia está a dizer o seguinte: se alguém está em Cristo Jesus, quer dizer, é possível nós estarmos em Cristo Jesus e também deixarmos de estar em Cristo Jesus. Porque normalmente, pessoas que abandonam Deus é por causa daquilo que eles esperavam que Deus tinha que fazer e Deus não fez. E atualmente eu vejo pessoas que têm muito conhecimento de Deus. A maior parte dos ateus conhecem mais a Bíblia do que muitos crentes. E a maior parte dos ateus foram o quê? Crentes. Por que eles se tornaram ateus? Eles não experimentaram do amor de Deus. E apóstolo João, nas suas epístolas, ele diz o seguinte: aquele que deixa de ser é porque nunca foi. A ideia é, se você estava em Cristo Jesus, deixaste de estar, Deus nunca te considera como alguém que foi cristão, porque quem era, permanece sendo. E a ideia é que quando nós buscamos Deus, nós temos que saber o seguinte: aconteça o que acontecer comigo. Assim diz a palavra do Senhor no livro de Tiago. Nada acontece na vida de um crente fora da permissão de Deus. Quando nós percebemos que tudo que nós vivemos, todas as tribulações que nós enfrentamos, é porque Deus está permitindo, faz todo sentido, e nós vamos nos alegrar. Por quê? Porque a Bíblia diz: considerai-vos bem-aventurados quando tiverdes a passar por tribulação. Romanos capítulo 5, versículo 3 em diante, ele diz: porque a tribulação produz em nós perseverança. E o significado de perseverança é persistir, ser insistente. A ideia é, essa luta que estamos a enfrentar, não é para nós blasfemar Deus, não é para nós perguntar onde está Deus. É para nós dizer: não, somos bem-aventurados. Deus permitiu, o mesmo Deus que permitiu é o mesmo Deus que está comigo. Deus não vai nos livrar dos problemas, vai nos livrar nos problemas. E Ele não faz isso por causa de ti, Ele faz isso por causa do nome dEle. Israel, eu vou vos guardar, eu vou vos proteger. Todos os vossos inimigos diante de mim serão destruídos, e eu caminharei convosco, e vos conservarei, para que o meu nome seja conhecido por toda a terra, por causa de vós. Quer dizer, a ideia é: eu faço tudo por vocês, por causa do meu nome. Igreja, nós precisamos entender que quando tivermos a enfrentar alguma luta, não é para nós duvidar sobre a grandeza de Deus. É para nós dizer: não, se está a acontecer isso, é porque eu estou a atormentar o mundo das trevas. É porque a minha oração está a incomodar Satanás. Se nós somos crentes e durante 5, 6 anos a nossa vida está a correr perfeitamente bem, igreja, a nossa vida não está boa. O normal do cristão é passar por dificuldades. O normal do cristão é passar por adversidades. O normal do cristão é passar por lutas. Não, irmão Gonçalves, quer dizer que tenho que viver toda hora luta, 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 luta? Não. Deus vai te dar tempo de bonança, tempo de paz, tempo de se alegrar, e vai te dar também tempo de tristeza, para você continuar a confiar que Ele é o Deus do livramento.
Porque nós seres humanos somos assim. Quando a nossa vida corre perfeitamente bem, nós nos esquecemos do Deus que está a nos conservar. Salomão, porque a vida dele estava a correr lindamente bem, ele se esqueceu do amor que ele tinha com Deus. Começou a se envolver com mulheres que adoravam deuses estranhos. E ele próprio começou a participar daqueles atos. O que é que a Bíblia diz? Que Deus levantou dois inimigos. Quem levantou? Deus. Para atacarem quem? Salomão. Igreja, a nossa vida não pode correr 100% bem. Essa informação não é boa, mas é a verdade. Essa informação não alegra o coração, mas nós temos que sair daqui com essa realidade. Que o normal do cristão é uma vez a outra sofrer. Por quê? Porque é necessário que isso aconteça para que Deus se manifeste nos nossos problemas, para que nós sejamos sempre completamente dependentes de Deus. A nossa dependência tem que ser completamente em Deus. Porque enquanto tivermos a depender desse Deus, nós vamos nos relacionar nesse Deus e nós vamos experimentar do amor de Deus nas nossas vidas. Se nós não aceitar as dificuldades, se nós não aceitar as tribulações, as lutas, as guerras, então nós vamos querer abandonar Deus. Não. Que Deus é esse que permite tudo isso? Quando nós começamos a fazer essas perguntas, estamos a dizer diretamente o seguinte: Deus, se eu fosse Deus, eu não iria agir assim, eu iria agir de outra forma. Por que é que nós estamos aqui na Terra? Por que é que nós devemos enfrentar isso? É que a Terra é um teste, é uma escola. E a nossa vida, as guerras, as circunstâncias que nós enfrentamos todos os dias, é que vão determinar o resultado do nosso teste, do nosso exame. Se formos aptos para sermos chamados cidadão do céu. Não existe militar que não passou numa recruta. Deus não pode te dar farda do corpo incorruptível se primeiro não passares na recruta de Deus. Todo cristão tem que passar na recruta. Aqui não existe gasosa. Tem que deixar cair lágrimas, tem que chorar, tem que conhecer Deus, tem que se humilhar. O nosso orgulho tem que morrer na presença de Deus. Nós temos que dizer: Deus, eu sou completamente dependente de Ti. E eu te amo acima de tudo e de todas as coisas. Independentemente do que está acontecendo comigo, Deus, o Senhor é Deus na minha vida. Isso é que é recruta. E nós olhamos em Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante. No versículo 3, em Mateus, Jesus é batizado por João Batista. No capítulo 4, a Bíblia diz que o Espírito Santo pega em Jesus e lhe guia no deserto para ser tentado pelo diabo. A Bíblia diz que o Espírito Santo guiou Jesus para ser tentado pelo diabo, mas o cristão não quer luta. Pastor, estou enfrentando uma luta, por favor, ora por mim. Não. Tua luta é tua luta, tua guerra é tua guerra. Cada um com guerra dele. Acho que vão me atirar com uma cadeira de cana. Amém? Mas essa é carreira um pouquinho. Mas, igreja, olha, essa é a verdade do cristianismo. O que me faz permanecer em Jesus não é porque me falam continuamente de Deus, é porque eu aprendi a amar Deus. Independentemente de como as coisas acontecem na minha vida, eu aprendi a ser dependente de Deus. Eu aprendi a crer em Deus, eu aprendi a não amar as coisas do mundo. E agora o que acontece? Quando eu perco as coisas do mundo, eu já não sinto aquele impacto, já não sinto aquele choque, aquela dor de querer duvidar se Deus está onde. Por quê? Porque já aprendi a não me apegar nessas coisas. Por quê? Porque eu experimento todos os dias na minha vida o amor de Deus. Igreja, nós precisamos fazer isso, precisamos
experimentar todos os dias. Mas uma coisa é, Deus sabe de todas as nossas lutas. Deus sabe de todas as nossas dificuldades. Deus sabe de tudo que nós estamos a enfrentar. Não desistam. Permaneçam, sejam fortes. Amém. A recruta vai terminar. Amém. Se nós morrermos, então sabe o que aconteceu? O passaporte foi liberado, agora vamos viajar, vamos para o nosso lado. Isso faz todo o sentido. Crente, para mim, que tem medo da morte, ainda ama o mundo. E ainda tem dúvida da sua salvação. Por quê? Porque em Colossenses capítulo 3, versículo 2, ele diz o seguinte: buscai as coisas que são de cima e não as coisas da terra. E no versículo 3 do capítulo 3 do livro de Colossenses, ele diz o seguinte: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. A ideia é, o cristão não é vivo-morto, o cristão é morto-vivo. Existe diferença entre morto-vivo e vivo-morto. Quem nasceu de novo não é vivo-morto, é morto-vivo. Irmão Gonçalves, estás a ver com teoria nova? Que diferença existe entre morto-vivo e vivo-morto? O morto-vivo é aquele que morreu para o mundo e vive para Deus. Agora o vivo-morto, ele pensa que morreu para Cristo, mas vive para o mundo. E quando nós sabemos que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, conforme Colossenses 3:3, nós percebemos que já não precisamos ter medo da morte. Se nós temos medo da morte é porque o nosso cristianismo tem um ponto de interrogação. E nós temos medo de ir no inferno. O crente que tem medo de ir no inferno é porque se morrer vai mesmo no inferno. É verdade, igreja. Por que nós temos medo de morrer se nós acreditamos no Deus da Bíblia que nós lemos? Se nós temos confiança nele. A Bíblia diz, se o Espírito de Deus está em nós, ele testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então não precisamos ter medo da morte. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ele diz, nós somos como ovelha levado à morte o tempo todo. O cristão tem que estar preparado para morrer a qualquer momento, a qualquer dia, a qualquer minuto, a qualquer segundo. Não, irmão Gonçalves, não fala de morte, eu não gosto disso, que gosto da verdade. Isso faz toda a diferença. Igreja, amem Deus. Eu também, essa palavra também para mim, Gonçalves, ama a Deus também. Nem vou amar. E é necessário nós amarmos Deus, igreja. Porque quando nós amamos Deus, independentemente daquilo que Ele pode dar, é tão bom que nós não conseguimos explicar para outras pessoas, mas nós só sabemos que somos completamente amados por Ele, somos completamente dEle e ninguém pode nos tirar dEle. E esse privilégio, igreja, eu não consigo te explicar como é que eu me sinto amado por Deus. Então, graças a Deus por ter ido no hospital, vigília todos os dias. Ou no hospital de madrugada, oração, oração, louvor, louvor, oração, oração, oração. Louvor, louvor, louvor. Praticamente me levaram num monte, mas dentro do hospital. Eu amo Deus que eu sirvo. Eu não tinha medo da morte, independentemente daquilo que poderia acontecer. Eu sabia, eu sei que eu tenho a vida eterna. Quem tem a vida eterna, irmão Gonçalves, o que é a vida eterna? O que é a vida eterna? A vida eterna é a vida de Deus. E quem tem a vida eterna tem a mesma vida que Deus tem. E a Bíblia diz, quem tem um pai, tem um filho. Como o pai tem vida em si mesmo, Deus também é um filho. Todo aquele que tem um filho tem vida. E essa vida se trata da vida que é eterna. Resumidamente falando, a mesma vida que Deus tem, você também tem. Então não precisamos ter medo da morte, porque temos a mesma vida que Deus tem.
amado por Deus, eu sei que sou amado por Deus. Não tenho nada na minha consciência que me acusa que se eu morrer vou para o inferno, porque eu vou ter medo da morte. Eu sei que Deus me ama e eu também me amo. E todos os dias devemos nos esforçar para darmos o nosso máximo do nosso tempo para Deus. O tempo nem é nosso, mas devemos nos esforçar. Papai Deus, bom dia. Papai Deus, boa tarde. Papai Deus, boa noite. Para ele não é bom dia, não é boa tarde, boa noite. Não existe isso no céu, porque o tempo do céu é completamente diferente. Mas isso demonstra que o temor que nós temos por Deus, o respeito que nós nos preocupamos, nós tiramos do nosso tempo para doar a este Deus, para dar a este Deus. E é isso que faz com que nós nos sentimos completamente amados por Deus. Minha igreja, eu vou fechar já a minha Bíblia. Igreja, amem Deus. Devemos amar também os nossos irmãos, independentemente daquilo que eles fazem conosco. Amém. Não se trata deles, mas se trata de nós. A Bíblia diz: aquele que odeia o seu irmão ainda está em trevas. Quem está em trevas não tem a vida eterna. Se não tem a vida eterna, não tem a vida de Deus. Se morrer, vai para o inferno. Então devemos amar os nossos irmãos independentemente daquilo que eles fazem conosco. E devemos amar a Deus não por aquilo que Deus dá, mas aquilo porque Deus é. Por aquilo que Deus é. Independentemente de quem nós vamos perder, temos que estar preparados para isso. Independentemente de quem nós vamos perder na nossa família, não pode interferir no nosso relacionamento com Deus. Amém? Deus dá vida, também pode tirar a vida, porque Ele é o dono da vida. Até aqui a palavra do Senhor, amém? Muito obrigado.